Eu percebo que a nossa vida tá cada vez mais corrida e se tem uma coisa que eu sinto falta é de ter um ócio, o ócio criativo. Vamos assistir aqui um vídeo do Arthur Miller, pra mim o cara mais criativo da internet, falando sobre criatividade, tempo e ócio. Vamos lá. Foram 2 anos quase que foram bem intensos, assim, e, pô, essa intensidade cobrou em vários aspectos da minha vida. Cobrou no meu corpo, cobrou em casa, cobrou na minha cabeça, na minha saúde. Mas o canal deu certo, sabe? Tipo, deu certo. Valeu a pena. Eu faria de novo. E eu vivi sempre naquela expectativa de, quando eu tiver tempo, eu vou conseguir fazer. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer os melhores vídeos da minha vida. Quando eu tiver tempo, eu vou finalmente aprender a desenhar. Quando eu tiver tempo, eu vou finalmente aprender a falar francês. Sei lá, tipo, quando eu tiver tempo, eu vou conseguir fazer, sabe? Isso é interessante porque a gente fica procurando um tempo, né? Procurando um tempo que às vezes não existe, porque esse tempo que a gente procura é o tempo da perfeição. Eu lembro de uma frase que a minha professora disse uma vez quando eu estava na faculdade, sobre. Era um momento da minha vida que eu estava trabalhando, estudando, fazendo estágio, enfim, enfim, eu tinha muitos afazeres, assim, acho que foi uma das épocas mais produtivas da minha vida, assim, nesse sentido. E eu falava, assim, pra ela, assim, como na minha cabeça parecia estranho, mas nesse momento que eu tenho tanta coisa pra fazer, eu consigo produzir tanta coisa. Eu tava fazendo TCC, eu tava estudando para concurso na época, que não deu incerto, enfim, mas estava tentando estudar, pelo menos no que eu conseguia, eu tava fazendo estágio, eu tinha um trabalho, né, e eu conseguia fazer, e eu tinha tempo de leitura, sabe, eu conseguia fazer um monte de coisa, né, mas, mas eu achava que se eu tivesse mais tempo, eu faria mais. E não foi o que aconteceu. Eventualmente essas demandas diminuíram, né? Se passaram esses tempos de mais demandas e eu não quando eu estava com mais tempo livre eu não fazia, né? Quando eu tinha mais ócio livre eu não fazia as coisas. Perdia mais tempo, né? Perdia mais tempo no celular, no videogame, perdia mais tempo, matava mais tempo no ócio, né? E não criava, né? Como se só ter o tempo livre fosse me fazer mudar a minha vida, e não foi o que aconteceu. Na verdade, se a gente parar pra pensar naquele momento, diminuiu a minha produtividade. Agora que eu tenho tempo, eu não faço. Isso me fez pensar muito sobre o tempo e sobre essa expectativa de produzir o tempo todo e o quanto isso está ligado às fases da minha vida, ou ao momento que eu tô na minha vida, ou essas falsas expectativas de que eu vou conseguir quando eu tiver X, quando eu vou conseguir quando eu tiver Y, quando isso acontecer eu vou conseguir. Mas, porra, agora que eu consegui, eu não tô conseguindo. Eu acho que às vezes a gente passa a vida toda. Olha que frase genial, cara, que poético. Agora que eu consegui, eu não tô conseguindo. Agora que eu tenho tudo aquilo que eu almejei, agora que eu adquiri todas aquelas coisas que eu esperava que não, agora vai dar certo, eu não faço. Ué, por que será, né? Por que será que eu não faço agora? Associando o nosso valor à capacidade de produzir. E quando a gente não tem tempo, que é a realidade de quase todo mundo, essa falta de tempo ou a possibilidade de ter tempo se torna uma promessa. E aí é fácil romantizar uma promessa, né? É fácil romantizar uma possibilidade distante que às vezes nunca acontece. Porque tipo, a gente precisa de uma promessa para viver. A gente precisa de uma possibilidade das coisas melhorarem pra gente conseguir se manter ativo, né? E as coisas finalmente melhoraram. Então por que eu não tô ativo? Ou por que eu não tava ativo? Essa foi a primeira semana dos últimos 6 meses em que eu acordei inspirado. E eu tava sentindo muita falta desse sentimento. Sabe acordar achando, tipo, sentindo que eu consigo fazer alguma coisa? Sabe acordar sentindo que eu posso fazer? Ou melhor ainda, sentindo vontade de fazer? E eu tô inspirado e cheio de ideia de novo. E cara, meu Deus, que saudade que eu tava desse sentimento. Aquele sentimento... Olha que legal poder ver ele falar sobre a inspiração, né? Como ele fala com paixão sobre isso, né? Como é uma coisa que move ali, uma coisa importante pra ele, né? Mais do que trabalho, mais do que dinheiro, né? É a inspiração do criar,
né, da criatividade do artista. Isso é muito importante, isso é muito interessante dessas pessoas que têm essa vertente da criação, né, dessa necessidade, né, não se cria só pelo trabalho, né, mas pela necessidade de botar para fora alguma coisa, né. O Freud vai chamar isso de sublimação, né? Como é que a gente sublima esses sentimentos, essas coisas que nós temos dentro de nós, coisas que por vezes a gente não consegue colocar em palavras necessariamente, não consegue discorrer num texto escrito, numa frase, né? Mas que a gente pode então transformar esses sentimentos, né, essas necessidades em objetos, né? Objetos no sentido de objetos criativos, né? Da criatividade, né? Eu sempre gostei muito da arte nesse sentido, né? Da escrita, da palavra, do desenho, seja o que for, né? No caso do Arthur ali, dos textos, dos vídeos, né? Uma maneira de botar para fora aquilo que você tem dentro de si, né? Poder simbolizar alguma coisa que por vezes você não consegue compreender, mas você pode criar alguma coisa com aquilo, né? E poder aproveitar os sentimentos que vêm disso, né? E, tipo, eu não consigo parar. Sabe aquele sentimento quando tu tá fazendo algo que é tão bom, que é tão... que tipo, que sei lá, some tudo, eu entro numa bolha e o meu único objetivo é terminar o que eu tô fazendo, porque, cara, eu preciso ver isso pronto, eu preciso ver isso se tornar real. Pra mim isso é uma das coisas mais mágicas do mundo, eu sempre falo isso. E tipo, tornar algo que vive na minha cabeça real. Esse é o mais próximo de mágica, sabe? De qualquer coisa, assim. Tipo, um carpinteiro que faz uma cadeira de uns pedaços de madeira. Tipo, não existia e agora existe. Ou ainda num plano ainda mais abstrato, não melhor ou pior, mas só mais abstrato, tipo, uma ideia que vivia na minha cabeça e agora é um vídeo. Tipo, eu vivo pra isso, sabe? É isso que me dá, sei lá, vontade, assim. E eu já não tinha essa vontade há muito tempo, e agora eu encontrei, e eu fico me perguntando por quê? Por que agora veio isso? Por que agora veio? Por que 2 meses atrás não veio? O que faz a gente se sentir inspirado? O que faz a gente ter vontade de produzir, além da obrigação de produzir? Porque tem uma coisa que faz a gente ter vontade, não é nem vontade, mas tem uma coisa que faz a gente produzir que é obrigação, né? Tipo, porra, o aluguel tem que ser pago. A conta de luz não vai se pagar sozinho. Tem todas essas estatísticas, tipo, uma vez eu vi um coach desses escroto falando, tipo, não, porque na favela, o nível de depressão diagnosticado em favelas ou em ambientes, tipo, de vulnerabilidade, assim, é muito menor do que o nível de depressão, sei lá, na favela. Mano. Assim, eu não... Levando em consideração o que ele disse, vamos analisar a fala dele, né? O contexto disso aí não faz nem sentido, né? Tem muitas outras variáveis do que apenas a localização geográfica vai dizer se a pessoa tem mais chance de ter depressão ou não. Enfim, não vou entrar nisso aqui porque a gente abriria um leque aí de discussão que a gente poderia ficar aí horas falando sobre isso e não é o intuito do vídeo. Tipo, porra, não tem gente que não tem opção de parar, tá ligado? Mas sim, uma pessoa que produz não significa que ela não vai ter depressão. Existem algumas questões que nos fazem produzir, né? E aí, seja produzir artisticamente, ou seja produzir um trabalho laboral, né? A gente tem contas para pagar, tem demandas que perpassam nós, né? Algumas demandas, algumas obrigações que nós não temos escolha de não fazer. Não temos escolha de não fazer. Porém, normalmente essas coisas que a gente faz por obrigação não são aquilo que nos dão prazer, né? A gente não tá fazendo por prazer, a gente tá fazendo por obrigação, né? E tudo bem, não tem problema, né? Existe uma parte da nossa vida que também são obrigações, né? Mas isso não é a mesma coisa do que produzir alguma coisa por prazer. Produzir apenas pelo intuito de querer colocar para fora, né? Por isso que a gente diferencia a arte, né, de um produto, por exemplo, né? Alguém que faz uma cadeira, por exemplo, pode se produzir ali, pode colocar ali uma peça artística, né? Colocar alguma coisa que ela está sentindo. Mas às vezes ela só está fazendo uma cadeira porque é o produto que ela precisa para vender, né? Então não necessariamente as coisas são ligadas, né? E às vezes as pessoas que trabalham com arte, trabalham com essa vertente mais artística, né? Acabam caindo nesse dilema, né? Até onde estão produzindo produtos
e até onde estão conseguindo viver da arte deles, né? Porque se a gente vai viver só de arte, às vezes não consegue pagar as contas, né? Então precisa fazer um pouco do produto também, né? Para poder vender na sociedade capitalista que a gente vive. Mas quando a gente fala de arte, tem esses dois mitos dos artistas, né? O artista que precisa sofrer para produzir, que tem muita gente que usa de combustível a sofrência, né? Tipo, sei lá, mano, desde os cantores sertanejos, assim, o blues nasceu disso, né? Tipo, blues, tipo, tem essa expressão em inglês que é ficar blue, que é tipo, ficar triste, tá ligado? E o blues é uma música, veio disso, né? De uma música triste, assim, uma música da sofrência. O blues veio o blues é quase um choro, né? É quase um choro, porque o blues vem lá dos negros, né? Alguns ex-escravizados, outros ainda escravos, né? Então é quase como um choro, um lamento, né? Então você vai ver, o blues é sempre um ritmo melancólico, né? Falando de um sofrimento, de uma mazela, né? Seja do amor, do trabalho, da vida, enfim. Mas ele surge no seu cerne, lá no início, né, quando a gente começa a pensar então da concepção desse gênero, digamos assim, de um choro dos escravos, basicamente, né, uma música triste, né, é muito parecido, eu não talvez tenha alguém que fale isso, mas eu comparo, assim, né, que o blues é americano, né, mas é muito parecido com as músicas, por exemplo, que às vezes fazem nas rodas de capoeira, né, que também são letras, por vezes, falando dessa mazela, da tristeza, né, do homem negro, do escravo, né, do escravizado. Não todas, né, mas algumas são falando dessa batalha, dessa vida dura, né. E normalmente tem esse tom também um pouco melancólico, né, e pelo menos é o que eu acho, assim, as músicas das que eu conheço, pelo menos eu também não sou um grande conhecedor, mas das músicas que eu conheço, das rodas de capoeira, né, tem um tom meio melancólico, né, pelo menos os arranjos, né, as harmonias, digamos assim, também tem isso, né. De todos os aspectos, assim, tem toda a raiz negra e tal, mas também muito de sofrer por amor, né, mas também, tipo, o David Lynch fala, né, que, tipo, o artista, ele não precisa sofrer, tipo, pra criar, tu precisa do conforto, assim, precisa da possibilidade de criar. Uhum. E eu tô mais com o Lynch nesse aspecto. Eu preciso de conforto pra criar. Eu não tô falando de conforto, sei lá, porque, pô, na época que eu tinha menos tempo na minha vida foi quando eu mais estava criando na minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a cabeça livre, assim. Tipo, a cabeça sem amarras. Tipo, a possibilidade de pensar sem me preocupar tanto. E talvez, agora vendo isso na minha cabeça, isso está muito ligado com a rotina. Tipo, a possibilidade de fazer a mesma coisa todos os dias. Porque quando eu não preciso pensar sobre o que eu tenho que fazer depois, acho que a possibilidade de fazer algo, sei lá, desocupa esse espaço no HD, me dá a possibilidade de pensar no que eu deveria estar fazendo, ou no que eu realmente queria fazer, ou só simplesmente fazer, sabe? Sabe uma coisa que algumas pessoas discordam de mim, eu já conversei com alguns colegas, eles falam que talvez não seja isso, mas eu acho muito importante a rotina. Eu acho muito importante a rotina, né? Não necessariamente a rotina de trabalho, uma rotina maçante, mas a rotina eu acho que tem o seu grau de importância como um organizador psíquico, né? Então saber que a previsibilidade, acho que é isso. A previsibilidade de uma rotina, eu acho que ela tem um fator organizador quando a gente pensa saúde mental. Saúde mental, assim, né? Saber o que você vai fazer, ter uma noção do que vai acontecer, né? Eu acho que isso também é um fator que organiza o sujeito e permite com que ele pare de se preocupar tanto com o futuro, às vezes, ou com coisas no futuro, e possa se preocupar com o presente e poder criar, como é o caso do Arthur, né? Poder criar outras coisas, né? Mas eu acho que a rotina, a previsibilidade é algo importante, sim. Eu acho que é algo bem interessante. E quando possível, se nós conseguimos, então é tentar organizar uma rotina, eu acho que pode ajudar. Às vezes até nessa dificuldade de produção que nós temos, né? Sei lá, se eu sei o que eu vou comer de café da manhã amanhã, eu não preciso pensar sobre isso, eu posso só acordar amanhã, fazer o café da manhã e viver, assim. Então a rotina pra mim é a repetição. Eu sei que tem gente que é completamente o oposto disso, mas pra mim, pessoalmente, a repetição, fazer coisas, fazer os meus dias serem iguais, assim, me ajuda muito produtivamente. E faz 6 meses
que todos os dias são diferentes. Hum. Tipo, desde que eu me mudei de Amsterdã, da Holanda para Portugal, vocês viram a série da viagem, que eu sou muito orgulhoso. A minha vida virou de cabeça para baixo, minha vida mudou completamente. E isso tem, obviamente, benefícios muito grandes, mas também tem essa fase onde eu preciso me reencontrar para me encontrar no que eu quero fazer, assim. E me veio uma outra coisa na cabeça agora. Eu acho que para criar, a gente precisa do ócio, né? Tipo, a gente precisa, tipo, dá para criar por obrigação. Porra, eu vim da publicidade, fiquei, tipo, mais de 10 anos trabalhando em agência, no departamento de criação, ter ideia era o meu trabalho, sabe? Tipo, a minha carteira de trabalho estava assinada para eu ter ideia, o que é bizarro. Mas, enfim, é uns empregos que existe, né? Tipo, os empregos, porra, é um emprego meio falso, assim. É um emprego que existe. Então, dá para ter ideia por obrigação, dá para aprender a ter ideia, tem fórmula para ter ideia, dá. Mas, ao mesmo tempo, ter ideia não é uma coisa que tu consegue forçar, assim. Às vezes a minha namorada é designer e tal, então ela também trabalha com criatividade, né, e com ideias, assim. Às vezes ela comenta assim, tô cansada de ter as mesmas ideias, queria fazer algo diferente, né, porque mesmo ter ideias, fazer coisas criativas, né, como é o trabalho, o pessoal que trabalha com designer, com marketing, com, enfim, essas coisas, por vezes pode se tornar repetitivo, né. Repetitivo fazer sempre a mesma coisa, né? E criar, às vezes, é criar coisas diferentes, é poder fazer trabalhos diferentes, pensar coisas diferentes, né? E aí, né, no capitalismo, às vezes a gente tem que criar, né? Como ele disse, é um trabalho. O trabalho dele é fazer a mesma coisa sempre, tá tudo bem, né? Então, estavam pagando ele para isso, né? Mas percebe que é desse ímpeto dele de criar coisas diferentes, ir para outro lugar, né? Fazer uma coisa diferente. Ela vem nos momentos que tu não tá esperando. Ela vem quando eu tô tomando banho, ela vem quando eu tô passeando contigo, quando eu tô forçando a ideia, ela nunca vem. Mas ela vem às vezes. Tem que ter a ideia, tipo, ela tem que ter combustível, né? Então eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar consumindo, às vezes eu tenho que estar assistindo, eu tenho que ter, tipo, tijolinhos na minha cabeça, que são as minhas referências para um dia eu construir alguma coisa. Esse é o meu processo, tem gente que cria do nada, não sei como fazem isso. Normalmente eu preciso desses tijolinhos, mas eu preciso desses momentos de ócio, esses momentos onde eu não tô tentando produzir, para dar espaço pra minha cabeça criar pra alguma coisa. E eu acho que eu tô me ligando agora que eu não consegui produzir, e porra, quase não postei vídeo esse ano, assim. O que é engraçado, assim, tipo, eu postei em abril todos os dias e tal, mas eu preciso desses momentos. Porra, TDAH é foda, né? Não tô conseguindo terminar um desenvolvimento. Mas, então, fica comigo. Eu tenho um ponto, eu acho. Eu preciso desses momentos de não pensar sobre nada para dar espaço para minha cabeça devagar e linkar duas coisas. Ter ideia é isso. É linkar duas coisas que não eram conectadas antes para formar uma terceira. É pegar dois tijolinhos completamente diferentes para construir uma coisa nova. Legal, porque nós temos alguns teóricos da aprendizagem na psicologia que até falam do construtivismo e tal, e eles fazem uma analogia basicamente essa, né? Aprendizagem é isso, você pega uma informação aqui, outra informação aqui, e você linka elas e forma uma nova informação, um novo conhecimento, né? Então tu pega duas informações e forma um novo conhecimento. Isso é uma ideia, basicamente, né? E pelo jeito é o que ele faz, né? Ele pega uma coisa aqui, outra coisa aqui, liga elas, encontra uma correlação entre elas e forma uma nova coisa, né? Pensa, cria uma nova coisa. É um pouco o que a gente faz na terapia também, às vezes, né? Às vezes a gente pega, então, coisas que pro sujeito parecem bem nada a ver, assim, né? Tu pega uma ideia aqui, um sofrimento aqui, uma questão aqui, e aí depois a gente encontra outra questão aqui, diferente, né? Mas aí quando a gente vai conversando, vai vendo que tem uma ligação, tem alguma coisa ali, né? Que liga, que gruda, né? Que faz esse link, né? E aí a gente faz um insight, às vezes, né? Como a gente chama, né? Mas eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? Nunca tinha olhado por esse ponto de vista, para essa situação, né? Isso também é um pouco da terapia, às vezes, né? Mas isso a gente, às vezes, não consegue fazer sozinho, a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa que outra pessoa nos ajude a fazer isso, né? Precisa de alguém de fora que possa, às vezes, nos pontuar, nos guiar nessa procura desse link, né? Enfim, se eventualmente você estiver precisando, eu gostaria de iniciar um processo de análise, um processo de psicoterapia, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode achar um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Vamos continuar aqui com o vídeo.
cara, precisa, a cabeça para fazer isso, para ter aquele momento de epifania, ela precisa de espaço. E é muito doido, porque por mais que eu tivesse tempo, eu não tava tendo espaço. Eu não tava tendo ócio, porque eu tava sempre pensando em alguma coisa. E eu acho que agora eu tive tempo. É por isso, cara. É por isso que eu me senti inspirado. Eu simplesmente não... Pela primeira vez na minha vida eu não fiz nada. O quão irônico é o fato de, do nada, no meu caso, na minha vida, ser tipo o combustível para eu ser produtivo. Não é irônico. Isso, acho que essa é a grande dificuldade que todo mundo tem enfrentado nesse mundo hiperconectado, né? A grande questão é que a gente não se dá mais o tempo do ócio, né? As redes sociais, as tecnologias, o YouTube, o Facebook, o Instagram, né? O TikTok, eles colocaram em nós uma ideia de que nenhum momento da nossa vida é mais o possível o silêncio. E o silêncio é muito importante, gente. O silêncio é muito importante, porque é a partir do silêncio, é no lugar do silêncio que as coisas surgem, né? Por exemplo, na minha clínica, eu adoro usar o silêncio. Eu adoro deixar o paciente, às vezes, falando sozinho, né? Parece estranho, né? Parece bobagem, mas é nesse silêncio, nesse meu não responder ele, que ele se vê impulsionado, ele se vê quase forçado a falar. E a partir da fala a gente vai criando outras coisas, né? E hoje para nós é muito difícil ficar em silêncio, é muito difícil não ter um fone escutando um vídeo, é muito difícil comer sem assistir um vídeo, é muito difícil ir para academia sem escutar um podcast, ou sentar no banco do ônibus sem tá rolando um TikTok, né? E eu não me tiro desse lugar, eu também faço isso. Eu sei que eu tô tentando me policiar, mas eu sei que é difícil também. Eu acho que é uma dificuldade que todo mundo tem hoje em dia, né? Mas é isso. É o momento do ócio, sabe? É o momento do ócio. E às vezes, quando você tem menos tempo livre, você consegue se dar esse mínimo ócio, né? Porque daí você se vê obrigado ali a fazer isso, ou até na rotina do trabalho ali, né? Você, tô fazendo aqui as coisas programáticas, né? Essas coisas que eu não preciso pensar muito, né? Meio laborais, e aí eu posso me dar esse tempo do ócio na minha cabeça e poder pensar e criar outras coisas, né? Poder ver esses links, né? Essas experiências, essas pequenas coisas que a gente vê durante a vida, durante o dia a dia, nas pequenas conversas, né? E poder criar algo novo, né? Por isso que eu digo para meus pacientes também que é muito importante, para mim é muito importante que eles tragam as coisas que eles vivem na vida deles. Não só a rotina, o que comeu, se dormiu, não é só sobre isso, sabe? Mas as coisas que eles conversam durante a vida deles, os filmes que eles assistem, as músicas que eles escutam, né? Qualquer coisa que mexa com eles, que toque eles, que deixe eles pensativos, que faça eles refletir, né? O Lacan falava dos trecos, né? Tragam os seus trecos para dentro da análise, né? Isso, tragam essas coisas, uma conversa que você teve, né? Tudo isso que mexeu contigo, né? São essas coisas também que eu quero ouvir, e é isso que é muito importante para a gente poder criar esses links, criar essas ideias novas, né? E poder aprender com tudo isso. Cara, quão irônico é isso. Eu preciso não fazer nada para fazer coisas. Não é o tempo. Não é o tempo. Eu sempre achei que fosse o tempo. Eu sempre achei que quando eu tivesse tempo, eu faria. Mas não é o tempo, cara. É o nada. Sei lá também o que eu tô falando. Sei lá também o que eu tô falando. Acho que a gente pode encerrar aqui. Eu também sei lá o que eu tô falando aqui. Às vezes eu também acho que eu falo, não vou pra lugar nenhum, né? Mas tem gente que gosta, tem gente que comenta aqui, então alguma coisa eu tô dizendo, né? Seja lá o que for. Enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. No mais, eventualmente, como eu tinha dito antes, se gostaria de iniciar um processo de análise, um processo de psicoterapia, deixei o link aqui no meu site aqui na descrição, tá bom? Até o próximo vídeo, agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até mais.